Boa noite, amados irmãos e irmãs. Nós vamos dar início ao culto desta noite, orando ao Senhor. Que seja este o primeiro ato de nosso culto, uma oração de invocação. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais este domingo que chegou, te louvamos pela semana que passou, pelas bênçãos recebidas. Ah, Deus, quantas bênçãos o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Alguns aqui estão alegres, talvez a grande maioria pelas bênçãos derramadas. Outros, quem sabe, tristes porque estão enfrentando tribulações, enfermidades, provações. Ó Deus, vem ao nosso encontro nesta noite. Nós queremos te adorar na beleza de tua santidade e para esse momento de culto, derrama uma porção dobrada do teu Espírito, da tua graça no nosso meio. Abençoa a tua igreja reunida aí nos lares, cada um na sua sala, na sua casa, mas, Pai, tu estás presente, visita-nos de forma individual. Aceita o culto que ora nós vamos prestar ao Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, eu os convido para abrir as vossas Bíblias no Salmo 84. E eu lerei este salmo do versículo 1 até o versículo 11. E eu o convidaria para ler a Sagrada Escritura juntamente comigo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ou melhor, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Palavra do Senhor. Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Estamos isolados uns dos outros, não estamos podendo ir ao nosso espaço de culto, mas Deus tem estado conosco. Diz aqui o texto que bem-aventurados são os que louvam, são os que adoram o Senhor, são os que confiam no Senhor. Eles vão de força em força, diz a Bíblia. Deus vai adiante de nós. Diz que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 longe da congregação, longe do Senhor, longe da comunhão dos irmãos. Nós estamos aqui hoje à noite para cultuar o nosso Deus.
E eu quero lhe convidar para, de forma sincera, de forma piedosa, reverente, mesmo aí num ambiente que pode não parecer tão apropriado para o culto, mas nada melhor do que a sala da sua casa, o quarto da sua casa, o seu espaço doméstico. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Nós vamos cantar o hino 33 do nosso inário e vamos cantar com fervor e alegria, para que o nosso Deus seja glorificado. Louvemos ao Senhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens
Irmãos, dando continuidade ao culto de adoração e louvor ao nosso Deus, nós vamos agora orar ao Senhor, confessar os nossos pecados. Nós somos pecadores, mesmo regenerados, alcançados pela graça de Deus. Ainda assim nós falhamos, nós pecamos contra o Senhor. Eu queria lhe convidar para, neste momento, curvar a sua cabeça aí na sua sala, aí onde você se encontra, e faça uma honesta reflexão do seu coração. Faça uma introspecção. Olhe para dentro do seu coração. Mais do que isto, peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. E o Espírito Santo, que sonda e conhece até o mais íntimo dos nossos pensamentos, ele nos mostrará o que deve ser confessado. O apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Oremos. Ó Senhor, Tu conheces o nosso interior, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. A palavra ainda não nos chegou à boca e o Senhor já conhece os pensamentos, as ações, os sentimentos. Senhor, se certamente temos Te desagradado, Te entristecido, por pecados cometidos contra Ti, contra os irmãos, contra filhos, contra esposas, esposos, o próximo. Ó Senhor, por palavras. Ó Senhor, nos perdoa e nos purifica no precioso sangue de Jesus. E dá que possamos nesta noite Te adorar com os corações perdoados, com um sentimento de que a Tua graça nos alcançou completamente nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Depois que confessamos ao Senhor os nossos pecados e certamente alcançamos dele o perdão, nós vamos adorar o Senhor. O Senhor é digno de ser adorado, de ser louvado. Ah, quantas bênçãos Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Esses dias eu tenho acompanhado, meus irmãos, tantos depoimentos, tantos testemunhos. Alguns testemunhos de vitória. Irmãos que foram curados, que foram alcançados pela graça, que chegou uma bênção daquelas inesperada nas suas vidas, mesmo em um tempo de pandemia, uma doença que lhe visitou e agora ele se sente restabelecido. Ainda agora, há pouco, ou melhor digo, ontem, conversava com uma senhora, cheguei no seu ambiente de trabalho e lhe disse: saúde sobre este espaço. E ela disse: que assim seja, pastor. Graças a Deus. Eu disse: e você teve doente? Ela disse: estive. Eu peguei o Covid. Mas graças a Deus estou aqui ainda com alguma sequela, mas estou curada. Aí eu pensei: meu Deus, e o Senhor tem me livrado, tem livrado outros irmãos da igreja, que têm sido abençoados, alcançados. Oh, que coisa maravilhosa. Agora é hora de a gente adorar o Senhor. E uma das formas de a gente adorar, além de ser grato pelas bênçãos derramadas, é exercendo a mordomia cristã. Precisamos contribuir para a obra de Deus. Quem nos dá o sustento é o Senhor, quem nos dá o pão de cada dia é o Senhor. É o Senhor quem derrama as suas bênçãos, é o Senhor quem faz chover sobre a nossa roça, que faz o nosso salário render. Aquele sustento que o Senhor nos dá, Ele o multiplica. É verdade que alguns têm passado até algumas necessidades, mas
a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. Então a nossa igreja, neste momento do culto, louva ao Senhor. E eu queria deixar contigo, meu amado irmão que cultua comigo, um versículo de Deuteronômio 30, o versículo 9. Só a primeira frase. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos. Esse é o nosso Deus. Nós estamos construindo, tem sido um milagre esta construção. Estamos relativamente parados, mas continuamos aplicando recursos, pagando alguns compromissos assumidos que são longos. E a sua contribuição fiel tem sido uma bênção e tem abençoado a obra de Deus. Você tem semeado na obra de Deus. A conta do Banco do Brasil é para a construção e para os consórcios que nós pagamos, que um deles foi contemplado logo bem no início, há anos atrás, com esta vitória que tivemos quando Deus quis nos dar o terreno. Nós compramos com a primeira cota o nosso terreno onde está erguido o nosso prédio, que está em construção, e pagamos uma outra cota que ainda, qualquer hora, o Senhor vai nos dar a vitória. Então, quando você contribui ali na conta do Banco do Brasil, você está contribuindo para esta obra especificamente. Na conta do BRB, para o sustento pastoral, para as missões, para as causas da igreja, para o Supremo Concílio, para a Junta Diaconal, para o presbitério. Faça a sua contribuição e faça uma prova com Deus, o Senhor Deus. Se Ele não abrir as portas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Durante o primeiro cântico, agora, você poderá fazer isso. E depois nós vamos cantar mais 2 cânticos de louvor. Depois de termos louvado ao Senhor, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, pelo reverendo Pedro. Antes, porém, eu quero já orar agradecendo este momento de mordomia e de adoração e de louvor que faremos ao Senhor. Querido Deus, abençoa o teu povo, abençoa o trabalho das mãos dos nossos irmãos, multiplica, Senhor Deus, bênçãos materiais sobre a vida dos meus irmãos. Vê e olha para aqueles que estão passando alguma dificuldade e supra também as suas necessidades em o nome de Jesus. Multiplica bênçãos e bênçãos sem medidas, e o teu nome será sempre glorificado. Nós oramos para a glória do teu próprio nome, e em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos que estarão contribuindo. Após o cântico ou os cânticos que entoaremos ao Senhor, em seguida o reverendo Pedro será o pregador desta noite. O pastor Pedro está convidado para, logo após os cânticos, trazer a palavra aos nossos corações. Deus te abençoe, pastor Pedro, e aqui estamos nós para receber a palavra do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me com
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Boa noite, irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Nós estamos aqui para mais uma mensagem no livro do profeta Abacuque. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia neste livro. Nós vamos ler no capítulo 1, do verso 12 até o verso de número 17. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia ou pela transmissão. Diz assim a palavra de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso eles se alegram e se regozijam. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queimam incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e mantendo sem piedade os povos? Aliás, e matando sem piedade os povos. Até aqui, irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos pedir que o Senhor, na Sua bondade e na Sua misericórdia, nos conceda a graça de entendermos a Tua palavra e aplicarmos essa palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a palavra que o Senhor está enviando a nós. Fala a todos, mas de maneira especial, ó Deus, fala ao aflito, ao abatido, aquele que procura do Senhor uma palavra de consolo, uma direção para a sua vida. Nós assim te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos já há algumas semanas estudando o livro do profeta Abacuque. E nós vimos que Abacuque profetizou por volta do ano 609. Era um momento muito conturbado da história quando Abacuque trouxe essa mensagem da parte de Deus. Haviam 3 nações, 3 potências disputando a hegemonia política, o controle daquela região. Nós tínhamos o Egito com o faraó Neco, uma potência. Nós tínhamos também a Babilônia com Nabucodonosor. E nós tínhamos também a Assíria com Assurbalite, que era um general que havia ascendido ao poder. Esses 3 reinos, geograficamente, eles faziam uma espécie de triângulo. Ou seja, se você saísse do Egito em direção a Babilônia, você passava pelo lado direito, havia o deserto da Arábia. Se você saísse do Egito para a Síria, do lado esquerdo ficava o Mar Mediterrâneo e mais na frente a Síria, que hoje é conhecida como a Turquia. A Babilônia hoje conhecida como o Iraque. Esse era o triângulo que essas 3 nações elas faziam. E Judá, onde é que estava? Judá estava bem no centro deste triângulo. Ou seja, Judá estava no centro de uma disputa política, estava no centro de uma guerra. Tanto que, quando a Babilônia venceu a Síria e venceu também o Egito, ela tratou imediatamente de invadir Judá. E a Babilônia invadiu Judá por 3 vezes.
A primeira vez em 605, a segunda vez em 597, a terceira vez foi a pior de todas, invadiu Judá em 586, e dessa vez ela destrói Jerusalém e destrói também o templo. Abacuque, ele presenciou toda essa confusão, toda essa situação de guerra, de disputa, toda essa confusão. E ele começa recebendo de Deus uma revelação que ele mesmo cita lá no versículo 1, é uma sentença muito pesada, mas ele tinha que passar essa sentença para o povo. E ele orava a Deus e Deus não respondia. Quando Deus resolve responder a Abacuque, ele aumenta ainda mais a sua crise. Hoje nós vamos ver no versículo 12 até o versículo de número 17, Abacuque intercedendo diante de Deus, pedindo que ele, na verdade, tivesse misericórdia de todo aquele povo de Judá. Acompanhe comigo aí no versículo 12, ele começa assim o texto. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Ele começa, irmãos, trazendo uma definição a respeito de Deus. Ele diz que Deus é eterno, que Deus é santo, e ele diz que Deus é o Todo-Poderoso. E Abacuque começa assim porque ele quer fazer um contraste entre o Deus verdadeiro, que é o Deus de Judá, e o Deus da Babilônia. Se você vê no versículo de número 16, a Babilônia também tem os seus deuses. Olha o que diz o versículo de número 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. O que o profeta está dizendo é que os deuses da Babilônia são deuses da guerra. E os babilônicos, eles serviam a esses deuses porque eles entendiam que essas divindades eram responsáveis pelas suas vitórias. Acontece que o Deus de Judá, como diz aqui Abacuque, é um Deus eterno. E os deuses da Babilônia eram deuses da guerra, deuses falsos, deuses que passavam com o tempo, como na verdade passaram. Então Abacuque faz esse contraste entre os dois deuses. E ele continua no versículo 12 dizendo assim: não morreremos. Ou seja, diante desse contraste, quem é o Deus verdadeiro e quem são os deuses falsos da Babilônia, muito embora eles estivessem agora em evidência por causa da vitória que o próprio Deus verdadeiro de Judá estava dando à Babilônia, Abacuque diz: nós não morreremos. Por quê, irmãos? Porque o Deus verdadeiro é Deus de vida e não Deus de morte. E Abacuque tinha uma consciência muito clara de que o que Deus queria, na verdade, era punir o seu povo. Que o que Deus queria, na verdade, era que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Mas o texto continua. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Como eu havia falado, aquele povo, a Babilônia, foi levantado apenas para servir de disciplina para o povo de Deus. Chicote na mão do Deus vivo. E o versículo de número 13 diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Queridos, aqui está uma parte muito interessante do texto que revela a intenção, a mente do seu autor, que é exatamente Abacuque. A crise de Abacuque era porque Deus estava usando para disciplinar Judá um povo que era mais pecador do que Judá. É o que Abacuque está dizendo. Ele está falando assim, mais ou menos, com as minhas palavras, dizendo a você: Senhor, como é que podes?
Tu olhas para Judá, não suportas por conta da tua santidade o pecado de Judá, mas tu levantas um povo que é ainda mais pecador do que Judá. Isso fica muito claro aqui no versículo de número 13. Mas quando a gente continua a ler o texto, nós percebemos que a consciência de Abacuque não era só de um Deus verdadeiro e eterno, não era somente de um Deus que estava usando uma nação para punir Judá, mas é também de um Deus que tem controle sobre todas as coisas, a ponto de também castigar aquela nação que ora estava servindo de disciplina para Judá. Olha o que ele diz aí a partir do verso de número 14. Porque fazes os homens como peixes do mar. Ele está fazendo uma narrativa de como que a Babilônia vinha, como que uma rede de arrastão, capturando todas as nações. No versículo de número 15 ele diz assim: a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso eles se alegram e se regozijam. Essa era a alegria da Babilônia, de entrar numa nação, conquistar uma cidade e depois cultuar os seus deuses com isso. Mas olha o fim que Abacuque revela. Ele tem consciência de que Deus também iria tratar com a Babilônia. E isso está no versículo de número 17. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui é uma pergunta. É como se Abacuque deixasse no ar essa pergunta, mas já soubesse da sua resposta. E a resposta é não. Deus vai tratar também com a Babilônia. Ele está tratando com Judá e depois ele vai tratar com a Babilônia. Queridos, esse é o texto e eu gostaria de tirar algumas lições desse texto para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que o conhecimento de Deus é que consola a alma do aflito. Foi exatamente isso que aconteceu com Abacuque. Observe aí o que ele diz no versículo de número 12. Ele diz: Deus, tu és eterno, tu és poderoso e tu és santo. Ele revela o que conhece a Deus. Abacuque, irmãos, estava extremamente aflito, perturbado, por conta daquilo que Deus iria fazer à nação. Mas ele tem uma certeza. Por quê? Porque ele conhece a Deus. E que certeza é essa? A certeza de que Deus não iria exterminar a sua nação, os filhos da sua aliança. Ele diz isso no versículo de número 12, observe aí na sua Bíblia. Ele diz assim: não morreremos. O que Abacuque está dizendo, queridos, é que um Deus poderoso, grande e eterno como é o nosso Deus, ele não iria usar aquela nação para exterminar de uma vez por todas a Judá. Por quê? Porque Judá era alvo de uma promessa de Deus. E o que Deus queria, na verdade, era tratar a nação de Judá. E é esse conhecimento de Deus que leva a alívio à alma de Abacuque. Queridos, o conhecimento a respeito do verdadeiro Deus levou alívio a muitos homens da Bíblia. Lembre-se de Abraão. Abraão, quando Deus revelou a ele que iria destruir Sodoma e Gomorra por conta do pecado daquela cidade, Abraão intercedeu e ele disse assim: se tiver 50 justos naquela cidade, não pouparia o Senhor a cidade por amor dos justos que ali reside? É certo que pouparia. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ele usa essa expressão. Deus é juiz de toda a terra. O que Abraão estava revelando ali, irmãos, era um conhecimento de Deus que trazia alívio, que trazia bálsamo à sua alma. Nós vemos também, irmãos, o próprio Jacó, queridos. Jacó, quando ele está atravessando o val de Jaboque, ele se encontra com o anjo do Senhor.
Algumas versões dizem que era o próprio Senhor que estava ali. E Jacó, ele agarra o anjo e diz: eu não vou te soltar. E o anjo diz assim: me larga, o dia está amanhecendo, eu preciso ir. E Jacó diz assim: eu não vou soltar enquanto não me abençoares. O que Jacó queria, irmãos? Ele queria uma bênção daquele que ele tinha conhecimento, ele podia abençoá-lo. Jacó sabia que a sua vida era uma vida de fracassos, de enganos, era uma vida difícil, mas ele queria uma vida diferente. E ele foi buscar aonde? No Senhor. Ele agarrou-se com o anjo e disse: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. E o que aconteceu no final da história? Aconteceu que o anjo o abençoou. E assim, irmãos, nós temos outras pessoas. Por exemplo, irmãos, nós temos também o próprio Davi, irmãos. Davi, quando ele resolve fazer um censo, depois de ter conquistado muitas terras, ele pede que o número dos habitantes de Jerusalém fossem contados, fossem enumerados. Mas isso não agradou o coração de Deus. Então Deus chega para Davi e diz assim: olha, eu não estou agradado desse censo e eu vou te castigar. Agora você escolhe. Você quer cair nas mãos dos teus inimigos ou tu queres cair nas minhas mãos? Sabe qual foi a resposta de Davi? Davi disse: eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso. Queridos, isso são palavras de um coração que conhece a Deus, que sabe quem é Deus. E isso traz alívio à nossa alma. Você conhece o Senhor? Você sabe quem é esse Deus? Pois esse conhecimento, ele traz tranquilidade ao nosso coração. Você que está passando por dificuldades, você que está passando por provações, você que está passando um momento difícil na sua vida, eu quero desafiar você a buscar e conhecer cada vez mais a Deus. E quando você buscar e conhecer a Deus, você vai ver que Deus é um Deus de misericórdia. Você vai ver que Deus é um Deus de socorro. Você vai ver que Deus é um Deus que muitas vezes ele pesa a mão na nossa vida, mas o que ele quer de nós é o arrependimento. E sabe o que acontece? Quando nós abrimos o nosso coração para o conhecimento desse Deus, o nosso coração se acalma, porque nós sabemos quem é Deus. E Deus é bom. Outra verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é que desabafar com Deus é uma experiência libertadora. Queridos, o que Abacuque faz aqui no versículo de número 13, nada mais é do que um desabafo diante de Deus. Olha o que é que ele diz: como toleras aquele que é mais pecador? Irmãos, Abacuque, ele não tinha conhecimento de todas as coisas. Ele não compreendia todos os detalhes do projeto de Deus. E por causa dessa ignorância do profeta, ele acabava por entrar numa crise e essa crise apertava o seu coração. É verdade que o conhecimento que ele tinha de Deus trazia alívio, mas haviam muitas perguntas que ele ainda não tinha resposta. Então o que ele faz? Ele abre o seu coração ao Senhor. E ele diz para o Senhor: Senhor, como é que tu toleras essa nação pecaminosa? Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, eu sei que Judá é pecadora, mas quando tu resolve disciplinar Judá, tu vai usar uma nação que é ainda mais pecadora que Judá? E ele então, irmãos, ele argumenta com Deus de maneira veemente. E o que ele está fazendo? Ele está simplesmente abrindo o seu coração. Ele não guarda essa amargura. Ele não freia as suas palavras diante de Deus na tentativa de esconder os seus sentimentos. Não, ele se abre, ele fala. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos homens na Bíblia fizeram isso. Eles abriram os seus corações para Deus.
Nós lemos isso principalmente no livro dos Salmos. Observe, no Salmo de número 62, versículo 8, o salmista diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha o que é que o salmista está dizendo: derramai perante ele o vosso coração. Está dizendo, meu filho, abre o seu coração, fala comigo, diz o que você quer, argumenta comigo. É isso que o salmista está dizendo. E ele diz mais. Ele diz aqui Jeremias, na Lamentações de Jeremias, capítulo de número 2, versículo 19, diz assim: levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água perante o Senhor. Querido, o que é isso? Que palavra é essa? O que Jeremias está nos dizendo é que nós podemos abrir os nossos corações a Deus. Em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra uma palavra sequer dizendo que é pecado desabafar com Deus. E por que a Bíblia não diz isso? Simples, é porque realmente não é pecado. Nós podemos abrir o nosso coração e desabafar diante do Senhor. O Salmo de número 102, irmãos, se você tiver oportunidade, leia esse Salmo. Você vai ver o salmista abrindo o seu coração, chorando, colocando a sua vida aos pés do Senhor. E Jó, irmãos, Jó. Quantas vezes, irmãos, Jó se lamentou. Jó chegou a dizer que maldito era o dia do seu nascimento. Por quê? Porque o que a vida havia reservado para ele era tristeza e dor. E ele coloca isso diante do Senhor. E o Senhor pesa a mão sobre ele? Não, irmãos. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. O Senhor cumpre o seu plano na vida de Jó, a ponto de, no final da sua história, o Senhor retribuir Jó tudo em dobro que ele possuía antes. Queridos, o que é isso? Isso nada mais é do que desabafar. A ciência já comprovou, irmãos. Pessoas que costumam falar, colocar para fora, desabafar as suas sensações, os seus sentimentos, elas têm menos problemas cardíacos. A psicanálise, os psicanalistas, eles já chegaram a essa conclusão. As pessoas que se abrem, que têm um amigo, uma amiga para se abrir, para contar, elas têm menos problemas psicossomáticos. Isso nada mais é, irmãos, do que o coração do homem precisando falar, precisando externalizar aquilo que está dentro dele. Abacuque, irmãos, ele fazia isso. Ele colocava diante de Deus. Ele dizia assim: Senhor, eu não estou entendendo isso que está acontecendo. E isso é muito simples de nós fazermos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez eu esteja falando para alguém que está guardando coisas dentro do seu coração, amontoando lixos. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Você precisa conversar com Deus. Você precisa chamar Deus para uma conversa e externalizar, colocar diante dele todas as tuas mazelas e fazer todas as tuas perguntas e dizer daquilo que você não está entendendo. Colocar os porquês da tua vida diante do Senhor. Senhor, por que o meu filho está assim? Senhor, por que a minha esposa está desse jeito? Senhor, por que a doença chegou até mim? Coloca para fora, querido. Talvez, teoricamente, você já tenha uma resposta, mas você precisa falar, você precisa externalizar. E isso não é pecado. Não há pecado nenhum em você, de uma maneira educada, de uma maneira serena e sadia, você colocar diante de Deus os teus questionamentos. O que você não pode fazer é praguejar,
O que você não pode fazer é sair falando impropérios a respeito de Deus. Isso não. Mas abrir o seu coração e desabafar diante do Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que pode mudar a nossa história, isso você pode fazer. E eu te convido a fazer isso como Abacuque fez. Depois de nós aprendermos que o conhecimento de Deus traz alívio à nossa alma, depois de nós aprendermos que o desabafo ele é saudável para o nosso coração, agora nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus sempre trata o pecado. Olha o que ele diz aí nos versículos de número 13 e no versículo de número 17. No versículo 13 ele diz assim: tu és puro. Deus é santo, irmãos, justo e é puro também. E olha o que ele diz no versículo de número 17. Acaso continuará esvaziando a sua rede? Abacuque, fazendo uma alusão à Babilônia, ele diz assim: Senhor, isso não vai parar? Eles vão continuar fazendo isso aí? Como se não existisse uma justiça eterna? Como se eles não tivessem que prestar contas a Deus? E por que Abacuque, irmãos, ele termina essa parte aqui do seu texto com essas palavras? Porque ele sabe, irmãos, que Deus, ele pune o pecado. Lembre-se disso. Deus, ele pune o pecado. Tem pessoas que acham que Deus é um pai bonachão, que vai deixar as coisas passarem. Que quando chegar lá no final de todas as coisas, Deus vai dizer assim: não, você não foi um dos piores, não, vai passando aí, hoje eu tô com o coração bom, vai levando aí. Não, não é assim. Deus é santo, Deus é justo. Aliás, queridos, toda a história de Deus contada na sua palavra é uma história onde Deus pune o pecado. Lembre-se do Éden. Deus deu uma ordem para Adão e Eva e disse: olha, vocês não podem quebrar esse mandamento. E quando eles pecaram, Deus os expulsou do jardim do Éden. Por quê, irmãos? Porque Deus pune o pecado. Também, irmãos, nós vemos que quando o povo de Deus saiu do Egito e começou a caminhar em direção à terra prometida, um dos soldados do povo de Deus em uma guerra, chamado Acã, ele escondeu algumas moedas e uma capa babilônica, coisa que era proibido pelo próprio Deus de se fazer. E o que é que Deus fez, irmãos? Deus puniu o pecado de Acã. Nós vemos também que Davi, ele cometeu um pecado contra Deus. Aliás, foi um pecado muito feio. Porque Davi cobiçou uma mulher que já era casada. E para conseguir esta mulher, ele mandou matar o esposo dela. O resultado disso é que ela ficou grávida, mas quando o filho nasceu, Deus não permitiu que ele sobrevivesse. Davi orou, Davi jejuou, Davi se lamentou, mas Deus não poupou a vida da criança e ela veio a falecer. O que é isso, querido? Isso é uma prova dentro da palavra de Deus de que o pecado ele não passa impune. É importante nós observarmos isso. O Senhor estava punindo Judá e o Senhor iria punir também a Babilônia. E até nos nossos dias, amados, não é diferente. O pecado, ele será cobrado. Aliás, o apóstolo Paulo, ele diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o que o pecado traz, o lucro dele, nada mais é do que a morte.
Querido, pense no que eu estou falando para você. Talvez essa palavra está encontrando um coração nesse momento que sabe que está andando em desobediência a Deus. Talvez você pense que Deus nunca vai se lembrar, nunca vai te cobrar. Mas isso não é verdade. Queridos, um dia esse pecado vai encontrar você. E aí será um dia de grande tristeza. É por isso que, enquanto não acontece, é melhor que você se arrependa. É melhor que você peça perdão. É melhor que você retorne aos caminhos do Senhor. Talvez eu estou falando agora para um jovem que foi criado na igreja, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Talvez eu esteja falando para uma moça que passou toda a sua adolescência na igreja, mas depois que adentrou a universidade, conheceu novos amigos, se afastou do Senhor. Se você é um desses casos e está vivendo em pecado, lembre-se que a mão do Senhor ainda não pesou sobre você, porque na verdade Deus está dando tempo para o arrependimento. Mas não se demore, porque com Deus não se brinca. Ele diz na sua palavra: a alma que pecar, essa morrerá. Você sabe por quê? Porque Deus sempre pune o pecado. Então é melhor que nós nos voltemos logo para Deus em arrependimento, e assim Ele nos pegará pela mão e vai mendigar a punição que o pecado traz a cada um de nós. Queridos, eu gostaria que você meditasse naquilo que você acabou de ouvir aqui essa noite. Você viu que o conhecimento de Deus traz alívio, bálsamo à nossa alma. Você viu também que todo o desabafo de Abacuque trouxe saúde ao seu coração. E também você viu que o pecado não passa impune. Então que essa palavra, ela tome conta do seu coração e ela cause aquele efeito que ela pode causar, que é a mudança nas nossas atitudes. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça e esteja orando aí onde você está. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, no nome de Jesus, Senhor, te dar graças pela tua palavra, por esse exemplo, essa experiência registrada pelo teu profeta Abacuque. Obrigado, ó Deus, pelos entendimentos que foram possíveis extrair e tirar dessa tua palavra, Senhor. Ó Deus, revela-te cada vez mais a nós, porque o conhecimento do Senhor traz alívio para o nosso coração. Ó Deus, permita-nos termos liberdade de contarmos ao Senhor aquilo que se passa dentro de nós, desabafarmos com o Senhor. E ó Deus, ó Senhor, coloque em nós a consciência de que o pecado não faz bem a ninguém. Muito pelo contrário, Senhor, ele faz muito mal. Para que os corações que estão agora nos ouvindo, Pai, eles possam refletir, meditar e se voltar novamente ao Senhor. Continuas conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós e convosco permaneça hoje, agora e para todo sempre. Amém.
Queridos, nós chegamos ao final de mais um culto ao Senhor e eu quero agradecer a sua participação com a sua audiência e quero convidar você para a live após o culto. Nós vamos ali bater aquele papo que a gente sempre faz nessa live depois do culto. Quero lembrar os irmãos que durante a semana nós temos os nossos trabalhos regulares. Segunda, quarta e sexta, estudo com o presbítero Maurício. Na terça-feira, reunião de oração. Lembrando que nessa terça-feira, a nossa reunião de oração será dirigida pelo Conselho Missionário. Nós temos também, irmãos, nas quintas-feiras, um trabalho com adolescentes. Às vezes até a gente esquece de falar aqui. Mas você que é adolescente, você pai e mãe que tem filhos adolescentes, você pode estar lembrando que nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, a nossa irmã Michele, o nosso irmão Bolinha, a nossa irmã Késia estão dirigindo um trabalho com os adolescentes. Lembrando também que nas quartas-feiras à tarde nós temos a nossa reunião de oração com a SAF. No domingo de manhã, a nossa escola dominical às 10 horas. E à noite, o culto, esse que você acabou de participar. Queridos, que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos e vamos lá para a nossa live.